Gente, hoje eu vou voltar a falar sobre classes sociais, mais especificamente sobre aquilo que a gente chama de classe média. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que a classe média é muito importante e por isso que eu seguidamente falo nela aqui. Só que ela é uma não classe. A gente pode dividir as classes sociais em burguesia e proletariado. Qualquer outra forma de organizar a estrutura de classes da nossa sociedade vai cair em idealismo, porque concretamente nós podemos determinar as classes a partir da posse dos meios de produção e reprodução da vida material, ou seja, aquilo que a gente chama de burguesia, classe capitalista, e aqueles que não dispõem desses meios e recursos de produção e reprodução da vida material, ou seja, a classe trabalhadora. Então, onde que se encontra a classe média? A classe média, ela está naquilo que a gente chama de franjas de classe. Por quê? Um pequeno burguês que tenha um pequeno negócio, uma padariazinha, um mercadinho, embora ele tenha ali uma pequena fração da estrutura de determinado meio de produção, ele está, tanto politicamente quanto em nível de consumo, em nível de exploração, muito mais próximo da classe trabalhadora do que da classe burguesa. Da mesma forma que existem muitos trabalhadores, gestores dos interesses da burguesia, que têm tanto posição política quanto econômica bastante privilegiada, e inclusive parecida com a dos próprios burgueses. Então, a classe média é isso. Ela se encontra nessas extremidades de classe. E o que pode caracterizá-la, ao cabo, é o seu poder político, que jamais vai ser igual ao da classe burguesa. E ela opera no sentido de ajudar com a ideologia liberal burguesa para a manutenção do sistema e age ciclicamente. É sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo aqui com vocês. Então a gente já começa dizendo isso, né, gente? Classe média é uma não classe. Como eu disse há pouco, são gestores, são pequenos burgueses, gestores do capital ou gestores do Estado. Também é constituída por pequenos empresários. A maior parte da classe média, toda a classe média baixa, tem privilégios. Contudo, se assemelha muito em condições políticas e materiais ao restante da classe trabalhadora. Por exemplo, pequenos empresários se assemelham muito em termos de poder político, nível de exploração, acesso ao consumo aos trabalhadores. Por outro lado, a classe gestora, que também faz parte da camada média da sociedade capitalista, pode ter uma condição jamais parecida com a condição de vida da classe burguesa. Vai depender da magnitude dos negócios da burguesia que esse gestor administra. Gestores de grandes empresas são responsáveis pelo patrimônio dos grandes burgueses. São extremamente vitais para a burguesia e, via de regra, nas grandes empresas, nos grandes bancos, os principais gestores tornam-se acionistas, portanto, sócios, ou seja, a sua importância os transforma em burgueses. Então é por isso que eles são bastante bem recompensados pela sua função. A sua função é estratégica na democracia liberal burguesa. Outros representantes da dita classe média que também têm bastante privilégios são os gestores do Estado burguês. Sim, políticos e membros do judiciário, por exemplo. Também são responsáveis diretos pelos grandes interesses da burguesia. Mas para entender isso, nós temos que entender o Estado como uma ferramenta
para a realização dos interesses da classe burguesa. Por isso que políticos, membros do judiciário, ou seja, os grandes gestores do Estado burguês, também são bastante bem recompensados. Há ainda um grande grupo de funcionários públicos que não são gestores dos interesses da burguesia, que também se encontram na chamada classe média. São aí professores, policiais, enfim, uma grande gama de trabalhadores que se assemelham muito mais a proletários. São funcionários de segunda e terceira grandeza. São funcionários que sempre estão sob ameaça de proletarização. As áreas desses indivíduos são áreas que o Estado burguês pode entregar para a iniciativa privada. Então, apesar de ter alguns privilégios, essas camadas se assemelham demais em níveis de poder político, níveis de exploração, de liberdade, ao conjunto da classe trabalhadora. E eu estou voltando a falar disso para frisar mais uma vez a importância de entendermos a classe média no conjunto da sociedade capitalista. Porque é na classe média que se manifesta mais visivelmente a ideologia. Eu já fiz vídeo sobre isso, vai estar aqui na descrição. A ideologia não é mais uma coisa em meio à sociedade liberal burguesa. Ela é estrutural e a classe média é diretamente ligada a essa questão. A chamada classe média alta defende os interesses dos burgueses por uma questão direta de defesa dos próprios interesses, a defesa dos seus privilégios, já que, mesmo não tendo a importância política da burguesia, a classe média alta tem muitos privilégios para administrar os interesses dos burgueses. Então ela luta pela manutenção do status. Agora, na classe média baixa, a ideologia opera violentamente. Também vai estar aqui na descrição um vídeo onde eu falo da questão de todos nós sermos, na verdade, formatados para termos uma ideologia liberal. A classe média baixa, ela tem acesso a algumas das promessas lá das revoluções liberais burguesas. Portanto, tem acesso a alguma educação pública, a alguma segurança pública, a alguma segurança jurídica, sistema de saúde. Ela consegue ter alguns privilégios em relação aos trabalhadores mais proletarizados na hora de competir no mercado capitalista burguês. E, portanto, há nessa camada média-baixa uma mobilidade social um pouco maior que nas outras camadas. E é por isso que a ideologia opera nesses indivíduos. Esses indivíduos têm uma tendência maior de acreditar em meritocracia, em self-made man. Tendem a acreditar que podem, a partir exclusivamente do esforço individual, ter uma posição social diferente, transformadora. Por isso que a ideologia opera muito forte nessa camada. É uma camada que tem dificuldade de perceber os próprios privilégios, que são poucos, é verdade. Como eu venho dizendo ao longo de todo o vídeo, é uma camada que, apesar de média, está muito mais próxima da realidade da classe proletária da sociedade burguesa. Por isso ela não enxerga esses privilégios. E aí, gente, eu quero aqui finalizar explicando por que é totalmente compreensível a atuação da classe média sempre em ciclo. Por exemplo, em momentos de tranquilidade do capitalismo, de expansão, de crescimento, essa camada média tende a ascender socialmente. Isso faz com que ela tendencialmente também defenda com mais ênfase os valores liberais, meritocráticos, toda aquela promessa lá do período das transformações que implementaram o Estado liberal burguês. A questão é que a crise no capitalismo também é estrutural e, portanto, ela sempre vem. Quando a crise vem, a camada média
sobretudo a camada média baixa, é totalmente proletarizada, é dizimada pela crise. Nesse momento, também tendencialmente, a camada, sobretudo média baixa, que não resiste à crise, volta a se perceber como também uma classe proletarizada e assim passa novamente a defender os interesses dos trabalhadores, até sair da crise e esquecer tudo que passou. A questão, gente, para encerrar aqui o nosso papo de hoje, é que agora nós estamos nesse momento. A classe média brasileira atravessou um período de crescimento e passou a defender os interesses liberais. E agora nós estamos na crise. E essa mesma classe média, sobretudo a classe média baixa, está sendo totalmente dizimada. Portanto, tendencialmente, podemos esperar que logo, logo, essa classe média, sobretudo a classe média baixa, volte a defender os mesmos interesses da gente. Então é isso, gente. Enquanto determinações de classe, temos burgueses e proletários. Agora, as extremidades, vamos dizer assim, desses dois grandes grupos se misturam e isso não significa que são pessoas que, para o conjunto da sociedade capitalista, são menos importantes, são estruturalmente fundamentais para que a gente compreenda a dinâmica da nossa sociedade. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, se inscreve aqui no canal. Lembrando sempre, todo o conteúdo do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Sem eles eu não poderia estar aqui fazendo vídeos. Por isso, aqui na descrição está o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira prática de colaborar, e também o link do nosso site, onde vocês vão encontrar outras formas de estar colaborando aqui com o Saia da Matrix. Valeu, moçada! Era isso hoje e até a próxima!